Graça e paz, paz do Senhor, boa noite, sintam todos saudados, em nome de Jesus. Tem umas 3 semanas, o Senhor falou comigo, Ele disse, o dia que tu for pregar, você prega sobre esse assunto aqui. E naquele momento, eu pensei, deve ser que vai demorar, porque parece que não tem muito a ver com o que está acontecendo na igreja agora. A igreja em festa, templo novo, mudança, aquela alegria, né? Mas deu alguns poucos dias, o pastor Abel já falou que era para mim ir preparando a palavra. Eu já comecei a colocar no papel. E nesse meio tempo, muitas pessoas, várias pessoas, eu acho que nunca tantas juntos, uma conversa informal, conversa na igreja, com os irmãos, no trabalho, fora da igreja, cristãos, não cristãos. Muitas pessoas contaram, falaram, desabafaram de como temos vivido tempos difíceis, quantas dificuldades temos enfrentado. Muitas pessoas falaram assim, olha, acho que foi o ano mais difícil da minha vida. Nunca passei por tanta dificuldade como eu tenho passado nesses últimos dias. E isso em todas as áreas da vida, diversas áreas. Às vezes um filho fica bom, o outro fica doente. Quando o outro melhora, é a esposa. Aí queima a geladeira. Quando arruma a geladeira, é a máquina de lavar que dá problema. No outro mês é o carro que quebra. Enfim, às vezes pessoas que por muito tempo vivem muito bem no casamento e agora têm enfrentado dificuldades e problemas que nunca antes haviam enfrentado. Então, eu comecei a entender que realmente era isso que o Senhor queria que fosse falado mesmo nesse tempo e nesses dias. E o porquê disso, o porquê desses acontecimentos, o porquê desse sofrimento, o porquê dessas situações, a resposta é o tema da mensagem de hoje. Consequência, juízo ou provação? Então, 99% dessas situações, a causa é uma dessas três. É uma dessas três. Então, meus irmãos, feche os olhos comigo. Comigo eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua graça. Eu preciso da Tua graça, Senhor, para transmitir essa mensagem para cada um dos ouvintes. E eu peço a Tua graça para que cada um que me ouve possa entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. E que o propósito, Senhor, dessa mensagem se cumpra no dia de hoje, em nome de Jesus. Então, de uma forma didática, eu quero começar falando sobre consequência, né? Por incrível que pareça, mais da metade dessas situações e desses problemas só são consequência de decisões erradas que nós tomamos. Consequência de escolhas que fizemos ou do que não fizemos, que seria para nós fazer e não fizemos. Vivemos de qualquer jeito, de qualquer forma, e a vida vai indo, deixa a vida me levar, e as coisas vão acontecendo, e coisas difíceis acontecem por causa disso. Eu quero estar dando alguns exemplos, né? E eu peço que o Espírito Santo esteja também convencendo e trazendo a memória de cada um, o que cada um às vezes pode ter feito ou estar fazendo nesse sentido, que tem tomado decisões e feito escolhas que está levando a um lugar de tristeza, não de alegria. Um lugar onde que não tem mais prazer na vida, um lugar de desânimo. E não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muitas promessas. E a palavra do Senhor é verdadeira. Uma das coisas, a primeira que eu quero citar aqui, que traz muitos problemas, é a decisão de viver sem Deus. Eu sei que nós estamos dentro de uma igreja nesse momento, e que a maioria talvez seja cristãos,
Mas no geral, existem muitas pessoas que não têm Deus. Às vezes vem de uma família que nunca deu importância a Deus. Nasceu assim, acostumou assim, nunca parou para pensar nessa possibilidade de Deus. E assim vive. E isso tem muitas consequências ruins. Outros, às vezes, por questão de terem tido algum tipo de decepção, algum trauma, às vezes, né, se decepcionou na própria igreja, com algum líder, às vezes com um conhecido, um familiar, sofreu algum tipo de abuso, sei lá, e começou então a viver a vida sem Deus. Coloca para mim ali Jó 8, versículo 13 e 14. Quem tem Bíblia e quer abrir. Este é o destino de todo aquele que se esquece de Deus. Assim perece a esperança do ímpio. Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Então, quando alguém toma a decisão de viver sem Deus, ele vive uma vida frágil. Ele vive uma vida que nunca passa do natural. Ele não conhece, ele não experimenta o sobrenatural. Ele não sabe o que é o favor de Deus, a bênção de Deus. Ele não sabe o que é receber a ajuda do Todo-Poderoso. Ele vive por conta própria. Na verdade, o pior nem é viver sem Deus. O pior é morrer sem Deus. Essa é a pior parte. Mas mesmo durante essa vida, o fato de viver sem Deus, a pessoa, ela nunca fica satisfeita. Por mais que ela consiga realizar todos os seus sonhos, seus desejos, seus objetivos, mesmo que tudo o que ela planeja dê certo, ela não fica satisfeita. Ela não tem a verdadeira alegria. Sempre falta alguma coisa. Sempre falta algo. E a pessoa que não tem Deus, ela não segue princípios. Deixa eu falar uma coisa sobre princípios. Quando a gente teme a Deus, a pessoa que teme a Deus, ela segue princípios. E os princípios, eles nos protegem. Os mandamentos e as leis de Deus nos trazem proteção. Muitas pessoas também até vêm na igreja, até acreditam em Deus, têm sua religião, mas nunca entregaram de fato a vida para Jesus. Elas até são cristãos enquanto não lhe custa nada, enquanto não precisa renunciar a nada, mas a partir do momento que custa alguma coisa para elas, a partir do momento que tem que abrir mão, tem que sofrer injustamente às vezes, ela já não quer mais saber. E então muitos até estão na igreja, mas não são cristãos verdadeiros. Não entregaram de fato a vida para Jesus. E o resultado disso é que elas não seguem princípios, não seguem os mandamentos do Senhor. Eu posso dar um exemplo. Ele é forte, mas ele é verdadeiro, é bíblico. Em Malaquias fala assim: Deus odeia o divórcio. Se eu sou um homem temente a Deus, eu vou fazer uma coisa que Deus odeia? Não. Mas uma pessoa sem Deus, ela pode fazer. É natural. Porque ela não segue princípios, ela não se sujeita a nada, ela não tem mandamento. Mas será que isso é bom? Será que isso é bom? Se a gente começar a pensar, muitas pessoas filhos,
quanto tem sofrido às vezes nas prisões por uma falta de pai, por consequência de um divórcio, tudo isso por falta de temor a Deus. Enfim, eu não quero estar trazendo acusação e nem quero estar trazendo peso para ninguém. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer clareza e chamar a atenção a uma realidade em que ainda há tempo de mudar a nossa forma de pensar. Se por algum motivo, algum de vocês que me ouve hoje, identificou que tem vivido sem Deus, tem vivido sem regras, tem vivido sem princípio, tem vivido de todo jeito, faz o que quer, como quer, a hora que quer, não presta conta para ninguém. Hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. A partir de hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Também vivi um tempo da minha vida assim. Eu conheço os dois caminhos. Eu conheço o caminho sem Deus e eu conheço o caminho com Deus. E eu escolho e eu decido o caminho com Deus, porque Ele é muito melhor. Quem concorda, dê um glória a Deus. Então hoje você tem o privilégio, se você porventura vive até hoje sem Deus, hoje você tem o privilégio de entregar completamente a sua vida ao Senhor e experimentar algo novo, algo maravilhoso que você nunca viu antes. E será que os que já têm Deus também podem fazer escolhas erradas e tomar decisões que levam a ter problemas? Com certeza, e muito. Eu acredito que cada um de nós já fez isso. Cada um de nós já fez isso, já tomou decisões erradas, já aonde que botou a família toda a sofrer. Às vezes uma coisa simples, às vezes, olha que simples, às vezes um negócio errado que tu faz, um carro que tu compra errado, você perde 2 anos, tem 2 anos de atraso na tua vida, e a família, a esposa sofre junto, os filhos sofrem junto, por um negócio mal feito que a gente possa ter feito. Outra coisa que traz consequências sérias, onde que tem uma palavra, uma não, várias palavras que nos orientam e que mesmo assim a gente acaba não fazendo e colhendo consequências ruins. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. É melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levanta o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. O próprio Jesus falou, vão em 2. É pregado já há alguns anos nessa casa, nessa comunidade. Não ande sozinho. Procure ajuda. Tenha um discipulador. Quando você está com um problema, procure alguém para conversar sobre isso. Se você não sabe resolver sozinho, procure quem sabe. Às vezes nem é numa área espiritual. Às vezes é profissional. Procure alguém da área que entende sobre o assunto. Vai fazer um negócio, converse com alguém que entenda do negócio e tome uma decisão certa. Eu fiz muito isso na vida, errei muito por muito tempo. Eu quero dizer que o dia que o Senhor me deu graça e eu entendi de não andar mais sozinho, a diferença foi muito grande. A diferença foi muito grande em todos os sentidos. Na vida profissional mesmo, fez toda a diferença. Na vida ministerial, enfim, não tem como a gente cumprir o propósito, atingir o objetivo, se nós andarmos sozinhos. Isso é uma decisão. Muitas pessoas, se o culto começa às 7h30, elas chegam exatamente às 7h30. Quando o pregador fala amém aqui, vaza, não conversa com ninguém, só responde se alguém dá a paz ao Senhor de meio de longe assim, com medo que alguém vai pedir alguma coisa, com medo que alguém vai se oferecer para ir almoçar na casa dele. Vocês não sabem a maravilha que é
chamar os irmãos para almoçar na sua casa. Comece a fazer isso e vocês vão ver. Vão visitar os irmãos. Tenham essa comunhão maravilhosa e gostosa, que é ali que o Senhor ordena a bênção. Isso faz toda a diferença. Então não ande sozinho. Se você tem decidido andar sozinho, mude hoje. Mude a partir de hoje. Você, talvez com um ou outro você não vai se identificar, mas sempre tem alguém. Sempre tem. O Senhor prepara alguém para andar contigo, que vai te entender, que vai te ajudar, que vai te instruir, que vai te colocar para frente, que vai te colocar para cima. E às vezes é o orgulho que nos impede de fazer isso. Então, analise como é que você está e se talvez algumas das coisas que você tem vivido não seja resultado disso. Outra coisa importante que traz consequências é não obedecer às leis dos homens mesmo, nem estou falando das leis de Deus, as leis dos homens. Romanos 13, do 1 ao 7. Quem quiser abrir, pode abrir. Vai estar ali no Data Show também. Vamos ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. É até o 7. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. E por esse mesmo motivo que vocês pagam o imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra, Então, quantos cristãos, eu mesmo, quantas vezes fiz isso, não temia as autoridades, não levava a sério. Quanto cristão por aí dirigindo sem cinto, falando ao celular, chinelo de dedo, aí leva uma multa, amaldiçoa o guarda lá, ou reclama. Quantas vezes lá no trabalho, às vezes não gosto do meu chefe, não gosto do meu encarregado, aí não obedece, não se sujeita, não se submete, e pensa que está tudo certo, que não tem problema, que isso não vai ter consequência. Mas eu digo para vocês, tem sim. Tem consequência. Às vezes o fato de você não ter sido promovido ainda, seja só esse. Às vezes o fato de você estar anos no mesmo trabalho, na mesma empresa, e outros que chegaram depois já estão mais à frente, seja esse o problema. Você não se sujeita às autoridades, você não obedece, você vive brigando. Tomara que não seja o caso de nenhum de nós, mas vai que é. Hoje é a oportunidade de fazer diferente a partir de agora. Quantas pessoas encrenqueiras, né? E ainda coloca a culpa nos outros. Sempre o outro é culpado. Ele mora num lugar, ele encrenca com o vizinho de cima. Aí, eu vou mudar daqui, eu vou lá para outro bairro. Aí ele chega lá no outro bairro e encrenca com o vizinho de baixo. Ele encrenca com a professora do filho. Se ele for fazer uma prestação de serviço, ou alguém for prestar um serviço para ele, ele encrenca com a pessoa. E isso tudo traz consequências muito negativas. E atrasam muito a vida da gente, trazem diversos problemas. E a gente às vezes nem percebe. Quando vê, tá numa tristeza, tá num desânimo. Outra coisa importante, vou ter que correr um pouco aqui, porque senão não vai dar tempo. É Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha longa vida na terra. Irmãos, obedecer, quando o filho obedece ao pai, ele não faz mais do que a obrigação. Honrar vai além de obedecer. E se o mandamento, se a promessa é honre para que te vá bem, se você não honrar, o que vai acontecer? Você vai mal. Então talvez, se você vai mal hoje, será que não é por causa disso? Mais um detalhe para analisar. Eu posso falar um pouco de mim, porque quando eu casei, eu quebrei um outro princípio. A Bíblia fala assim: deixará o homem o pai e a mãe. E eu não deixei, eu fiquei morando perto. E por causa de quebrar esse princípio, eu não conseguia honrar meu pai e minha mãe. Eu não conseguia honrar porque o meu pai me continuou tratando como desculpa a palavra, como um piá pançudo que eu sempre fui antes. Ele não me tratava como um homem, como um pai de família, porque eu não saí de perto dele, eu continuei ali. Isso por anos. Não que eu brigasse com ele, não que eu tivesse problema de discussão, mas eu não conseguia honrar como a Bíblia manda. E tem 3 anos, e eu nem estou tão longe. Meu pai mora em Brusque, eu moro em Guabiruba. Mas nesses 3 anos, hoje eu consigo honrar meu pai e minha mãe. E isso fez muita, muita diferença na minha vida. Os irmãos que andam comigo, que me conhecem, podem confirmar isso. A diferença na minha vida nos últimos 3 anos. E muito tem a ver com isso daqui, tá? E isso não só, isso tanto para quem é solteiro e mora com os pais, mas também, com certeza também, com quem já é casado e está longe do pai e da mãe. Levem isso a sério, meus irmãos, que vocês vão ver a diferença que vai fazer. Mais um versículo que eu quero estar citando nessa parte da consequência. Provérbios 22, 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Irmãos, eu tenho 3 filhos. Em nome de Jesus, que nunca nenhum deles vai se desviar. Mas se acontecer de algum dia um deles se desviar, primeira coisa que eu vou fazer vai ser dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, me perdoa porque eu errei. Porque o Senhor não erra, o Senhor é fiel. Está escrito: ensina que ele não vai se desviar. Então, se ele se desviar, é porque eu não ensinei direito. O erro não está em Deus, não. O erro está na gente. Então, também levar a sério isso. Levar a sério o ensino. Ou às vezes, meus irmãos, se por algum motivo pode ter acontecido de um dos filhos dos irmãos terem se afastado do Senhor, busque conserto. Não coloque a culpa nos outros, não coloque a culpa em Deus. Assuma a sua responsabilidade. Se posicione. Então, diante desse assunto, eu vim e trouxe talvez alguns apontamentos, alguns talvez até um pouco forte, mas eu também preciso trazer a vocês a solução, né? Então, qual seria a solução nesse sentido, nesse aspecto? É tomar atitudes, é nós tomar atitudes. Se do jeito que eu estou fazendo até agora não está dando certo, vamos fazer diferente. Se até agora eu estou andando sozinho, vamos andar junto com alguém, né? Se posicionar, fazer alguma coisa. E talvez o mais importante, aceite ajuda. Meu irmão, se está difícil, peça ajuda, aceite ajuda. Então agora vamos para o próximo motivo, que pode ser que seja por isso que algumas coisas estão dando ruim
na vida, né? Esse é um pouco forte, mas eu preciso falar sobre isso. Que é o juízo de Deus. Também pode ser chamado de castigo, mas a palavra certa seria sim juízo. Eu quero dar alguns exemplos no Antigo Testamento e depois eu quero dar alguns exemplos do Novo Testamento. Josué, capítulo 7, versículo 1. Eu preciso fazer rápido porque senão vai passar o tempo. Josué 7, 1. Os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, o qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. No contexto aqui, foi quando o povo cercou Jericó e destruiu Jericó. O mandamento do Senhor era: não peguem nada daquilo que é lá, é para destruir tudo. E esse camarada ali, chamado Acã, foi lá e pegou. Ele pegou escondido, sabendo que não podia pegar, pegou. E o que aconteceu? Quando eles foram lutar contra Ai, uma cidade bem pequenininha, onde nem era tranquilinho, 36 pessoas morreram. Israel foi derrotado. Quando Josué foi consultar a Deus, Deus falou assim: não, alguém fez o que eu mandei que não fizesse. Fizeram o sorteio lá, chegaram então em Acã. Versículo 25 e 26. O Josué 7, 25 e 26 agora. Josué disse: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou. Depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Duro, né? Duro o que aconteceu. E não foi só esse. Tem dezenas de exemplos. Quero dar mais alguns aqui. Números, capítulo 16, do 1 a 3. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e os filhos de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes, reconhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram: não aguentamos mais vocês. A comunidade toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da Assembleia do Senhor? Então, no caso aqui, eles simplesmente se rebelaram contra o seu líder espiritual, que era levantado por Deus, que era ali, no caso, Moisés. E eles tinham certeza que estavam certos nisso. Agora vamos ver o resultado, versículo 31 a 33. Números 16, do 31 a 33. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão abriu debaixo deles, fendeu-se. O chão embaixo deles fendeu-se. A terra abriu a boca e os engoliu com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos ao Sheol, ou ao inferno, né? Com tudo o que possuiu. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Então o pecado da rebeldia foi severamente punido nesse exemplo aqui. Vou dar mais um exemplo. Números 25, do 1 ao 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante desses deuses. Assim Israel uniu-se a Baal Peor
e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí o resultado está lá do 6 ao 9. 25 do 6 ao 9. Não, números 25 ainda. Números 25, do 6 ao 9. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, abandonou a assembleia e apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher pelo ventre. Então cessou a praga contra os israelitas. Se você ler ali a continuação, fala que ele fez justiça. Deus considerou justiça ele atravessar um casal namorando. Isso naquele momento foi justiça para Deus. Porque Deus estava irado. Com que Deus se ira? O que traz juízo? O que traz o juízo de Deus? O pecado, a desobediência e a injustiça. Isso traz a ira de Deus. O próprio Nabucodonosor, não vou ler, mas lá em Daniel 4, ele teve uma visão, Daniel interpretou, e Daniel falou assim: meu rei, peço-te, arrependa-te, quem sabe Deus o poupe do que ele intenta fazer. Mas Nabucodonosor não se arrependeu, e ele ficou pastando como um animal selvagem por 7 anos. Ele ficou louco. Às vezes o castigo de Deus, a ira de Deus é demência. Ou será que não tem crente no asilo, no hospício? Pode acontecer. Mas enfim, quais os propósitos do juízo de Deus? Deus não traz juízo sem propósitos. As coisas não acontecem do nada por acaso. Tem um propósito. O primeiro propósito é proteger o propósito. Se Deus tem um propósito, no caso da nação de Israel, desses exemplos que eu citei, todos aqueles que de alguma forma atrapalhavam no cumprimento do propósito, Deus trazia juízo. Deus tinha uma promessa, que Jesus ia vir, ia nascer, ia morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. E tudo aquilo que se colocou no caminho, Deus de alguma forma trouxe juízo, para que o propósito se cumprisse. Outro propósito do juízo de Deus é dar exemplo para os outros, para que os outros vejam e tenham isso como exemplo, para que não pequem, para que não cometam injustiça, para que não desobedeçam. Um desses exemplos, agora já vou começar no Novo Testamento. Quem conhece a história de Ananias e Safira? É verdade que no Novo Testamento Deus não sai matando como ele fazia no Antigo Testamento. É verdade que hoje estamos no tempo da graça. Mas não pensam que não acontece nada. Ainda existe juízo, sim. Ananias e Safira, acredito que a maioria sabe a história, eles mentiram para o Espírito Santo. E por causa disso, eles caíram duro, modo de dizer, né? Caíram morto. Primeiro ele, e depois ela repetiu a mentira, morreu também. Para quê? Para que servisse de exemplo para toda a congregação, para toda a comunidade. E a Bíblia diz que grande espanto e temor sobreveio sobre eles. Outro exemplo ali, já ainda em Atos, o rei Herodes, né? Ele estava lá fazendo seu discurso, foi muito aplaudido, as pessoas idolatraram ele, e ele se achou tão grande, tão importante, tão bonitão, e tomou para si a glória de Deus,
E a Bíblia diz que ele morreu comido por vermes, ali mesmo, imediatamente. Então, dentro da igreja, nos dias atuais hoje, também tem algumas palavras importantes a ser consideradas sobre isso. Vamos ver lá em 1 Coríntios 11. Primeiro o 31 e o 32. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui está falando do contexto da Santa Ceia. Quem já ouviu, quando é ministrada a Santa Ceia, que é pregado assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. É nesse contexto que está falando. Aqui está falando que se você se examinar, se você identificar a injustiça na tua vida, o pecado na tua vida, a desobediência na tua vida, e você se arrepender, você não vai ser condenado. Então aqui, o juízo, ele é para arrependimento, não para condenação. No Novo Testamento é para exemplo e para arrependimento. Então, se você identificar em algum momento que o juízo de Deus está sobre a sua vida, é só se arrepender, irmãos. É só isso que o Senhor quer, é só isso que o Senhor espera. O Senhor não deseja matar ninguém, o Senhor não deseja castigar ninguém, o Senhor deseja salvar. Ele ama cada um de nós. Ele ama mais você do que você mesmo ama a si próprio. Ninguém ama tanto quanto o Senhor. Ninguém deseja tanto que nós sejamos salvos do que o próprio Senhor. Mas para isso, às vezes, é necessário o castigo, é necessário o juízo. Voltando ali para 1 Coríntios 11, agora volta no 30, no capítulo 30. Olha o que fala ali: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Essa palavra dormiram é morreram mesmo. Essa é a palavra. Vários morreram. Por quê? Porque não examinaram a si mesmo, tomaram a ceia indignamente, não levaram a sério as coisas de Deus. Então ainda as pessoas morrem por causa da injustiça, do pecado e da desobediência. Mas há a esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mais alguns versículos aqui. Romanos 2, capítulo 1 e 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Mais uma palavra de juízo. Nós temos o direito de julgar o nosso irmão? Não, né? Mas será que de vez em quando pode acontecer que a gente faz isso? Que bom que tem a misericórdia, que bom que tem a graça, que bom que dá para a gente se arrepender. Outra coisa que traz o juízo de Deus sobre as nossas vidas é a injustiça. Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. Nisso não há favoritismo. Em outras traduções fala, nisso não há acepção de pessoas. Não interessa se você é cristão ou não. Não importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é diácono. Não interessa. Quem pratica injustiça, recebe injustiça de volta. E como é que tem sido a nossa vida? Nesse quesito de justiça e de injustiça. Como é que está as nossas contas? Tudo certinho? Tudo em dia? Ou será que a gente ficou devendo para alguém e fez de conta que esqueceu? Como é que está? Ou será que Deus não se importa que
Só porque o irmão tem mais que eu, então eu posso pegar dinheiro dele e não devolver mais. Será que isso não é injustiça? Quando a gente aproveita a oportunidade e passa a perna em alguém? Ou será que isso não acontece mais em 2025? Ninguém mais passa a perna em ninguém? Será que ninguém mais explora? Como é que é o nosso relacionamento com o nosso patrão? Será que eu aproveito cada oportunidade que eu tenho de botar o patrão, a empresa na justiça? Botar no pau, ganhar uns trocos bons, vai resolver meus problemas. E aquele irmãozinho que em 15 anos de trabalho já pegou 8 vezes o seguro-desemprego? Numa cidade onde tem emprego para tudo quanto que é lado. Será que isso não é uma injustiça? Enfim, são alguns pequenos detalhes que a gente lembra no momento e usa. Mas cada um pode puxar na memória o que pode ter cometido de injustiça. Às vezes você defraudou emocionalmente alguém? Ou será que não? Às vezes você arrumou uma namorada e prometeu 1001 coisa para ela, ela ficou interessada, ela se encantou e daqui a pouco foi lá e... Será que ninguém faz isso? Quem é jovem, quem é solteiro? Ou promete as coisas e não cumpre? Faz um negócio, depois dá para trás. Enfim, são diversas, centenas, dezenas de injustiças que pode acontecer, e isso traz a ira de Deus sobre nós. A desobediência. Será que quando a gente, como cristão, falando como cristão, a Bíblia fala orai sem cessar, ou orai sempre. A Bíblia diz, medite na palavra de dia e de noite. A gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não vai no culto só quando dá vontade. Será que isso é obediência ou desobediência? Então são pequenos detalhes que a gente pode analisar a nossa vida e ver se será que não é esse o motivo de nós estar como estamos, de tudo isso estar acontecendo. A Bíblia fala, Jesus fala, ide pregar o evangelho. A gente não fala de Jesus para o vizinho, não fala para o amigo, não fala para o colega de trabalho, não fala para ninguém. Só teima quando está reunido com os irmãos, entra em discussão. Se é antes, se é depois, se é... Antigamente falava qual era a cor da cueca do Abraão. Essa é a pregação do crente. Mas falar de Jesus para as pessoas não faz. Mas Jesus mandou fazer. Não é? Então eu não estou querendo ser duro, irmãos. Não é esse o objetivo. O objetivo é trazer arrependimento, trazer salvação, trazer cura, trazer leveza para as nossas vidas. Coloca para nós Hebreus 10, 25. E não deixamos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Em outra tradução fala, não deixamos de congregar. Quantos hoje são cristãos, mas não congregam? Não se sujeitam a uma liderança? Não ajudam, não servem aos irmãos? A Bíblia é muito clara, não deixamos de congregar. Isso também pode trazer alguns problemas sérios para conosco. Mas agora, talvez algum de vocês pode indagar assim, eu conheço um cara aí, umas pessoas aí que não temem a Deus, que não são cristãos, que fazem tudo errado, que fazem um monte de porcaria e vão muito bem. E tudo dá certo para eles. E agora como é que eu respondo? Será que alguém pensa assim ou não? Com certeza.
E é verdade que tem muitas pessoas que não temem a Deus, que vivem tudo errado e vão bem. Mas isso já acontecia há mais de 2000 anos atrás. Eclesiastes 8:1. Coloca lá. Isso lá no Antigo Testamento. Eu acho que eu errei o versículo. No versículo que eu tinha marcado, que era para ser, fala sobre isso. Alguém estava indagando por que os ímpios, por que os ímpios não eram castigados. E o próprio escritor responde que não tarda o castigo, que ele virá, mas o justo permanecerá para sempre. E da mesma forma, aqui em Romanos 1, 28 a 32. Agora no Novo Testamento, respondendo a mesma pergunta. Romanos 1, 28 a 32. Romanos 1, 28 a 32. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticarem o mal. Desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. E o 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então, qual é a explicação sobre isso? Deus entregou eles aos seus próprios desejos. Deus não se preocupa mais com eles. Deus disse, deixa que se exploda. Eles vão, no tempo certo, vão colher o que estão plantando. Deus se preocupa agora com nós, com os seus filhos. Deus quer salvar os seus filhos. Hebreus 12, capítulo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Olha o 11. Vai para o 11 agora. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, às vezes é necessário, meus irmãos, nós sermos exercitados no castigo de Deus, no castigo do Pai. Se tu for ler o texto todo, fala assim, da mesma forma que um pai corrige o seu filho, assim Deus, Ele corrige aquele a quem Ele trata como filho. Se Ele não nos corrigir, Ele é porque nós já somos tratados como bastardos. Então, irmãos, quando vem o juízo, aceite o juízo. Quando vem o juízo, se arrependa, que Deus o perdoará e o aceitará como filho. E o último versículo nesse tema, Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Então, meus queridos, parece dura essa mensagem. Parece pesada. Talvez muitos nem estão acostumados a ouvir. Mas não é para mal, gente. Meus irmãos, não é para mal. É para bem. É para arrependimento. É para salvação. É para restauração. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E, por último, então, o outro motivo que pode ser que nós estamos, ou alguns estão passando pelo que estão passando, é justamente provação. Provação, Deus prova. Quem já ouviu falar da prova de Jó?
Eu acho que até quem não é cristão já ouviu falar de Jó. Só tem uma coisa que é importante a gente lembrar. A prova, ela não dura a vida toda. Os teólogos e estudiosos, eles dizem que a prova de Jó durou menos de 1 ano. Então, se você já está 30 anos na mesma luta, aí, irmão, não é prova não, tá? Aí é outra coisa. Abre o olho. Por que Deus prova? Deus prova a nossa fé. Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, meus irmãos, não tem como alguém ter uma fé completa sem que ela seja provada. E a provação, quando Deus nos prova, é a mesma coisa quando a gente vai na escola. Quando a gente é reprovado, tem que repetir. Repete, 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 até ser aprovado. E qual é o nosso papel? Qual é o nosso comportamento quando nós estamos sendo provados? É reclamar? É se jogar no chão e começar a berrar? Não. O nosso papel primeiro é aceitar que Deus está nos provando. É orar, é buscar a presença do Senhor, para que quanto antes possível a gente entenda e aprenda aquilo que o Senhor quer nos ensinar com isso. Para que quanto antes possível a nossa fé seja provada e nós sermos aprovados, e a nossa fé seja, como diz lá, íntegra, né? Completa. Outra prova que nós passamos é da nossa fidelidade. A gente costuma dizer que é fiel, né? E a gente deve ser. E com Deus, Deus prova a nossa fidelidade. Lucas 16, do 10 ao 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Então não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Aqui está falando no sentido, o contexto é literalmente dinheiro, né? Mas a nossa fidelidade, ela é aprovada em todas as áreas. Ela é aprovada em todas as áreas. Então, se você não é fiel quando você está mal, você não vai ser fiel quando você está bem. E assim é em tudo. Quando você não é fiel no pouco, você também não vai ser fiel no muito. E Deus vai provar isso. Deus vai provar isso. Deus também prova o nosso amor. Quem ama a Deus aqui? Tiago 1,12. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se você ama ao Senhor, Ele vai provar esse amor. Ele vai permitir que você passe por algumas situações para provar que você ama Ele de verdade. Amém? Quem aceita essa provação? A gente também é provado para servir na igreja. Ou será que qualquer um pode servir assim as coisas santas sem
nenhum tipo de prova ou para saber do caráter da pessoa, para saber como é que a pessoa é. 1 Timóteo 3:10. Primeiramente devem ser experimentados. Em outra tradução fala provados. Depois, se forem aprovados, ou se não houverem nada contra eles, que sirvam como diáconos, ou que sirvam na igreja, na casa do Senhor. Então é fato que o Senhor espera que todos nós venhamos a servi-lo. Nós fomos criados e salvos para servir ao Senhor, mas precisamos ser provados e aprovados para depois então poder servir. E o Senhor aceitar o nosso serviço e nos dar a recompensa. 1 Pedro 5:9, coloca lá para nós. 1 Pedro 5:9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então o que está querendo dizer ali? Todos os cristãos, em todas as eras, em todos os tempos, em todos os países, passam por sofrimentos, passam por aflições. Então vamos permanecer firme. Identificou, é provação, eu estou sendo provado. Vamos permanecer firme. Vamos perseverar, vamos nos sujeitar, vamos ser gratos, vamos ter coragem. Os irmãos do grupo de louvor já podem estar vindo. E tem um salmo, lá no Salmo 139, Davi falou assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, Davi escreveu esse salmo aí depois de ele ter cometido um pecado muito grave. Davi já tinha matado o gigante, Davi já tinha matado o leão, matado o urso, Davi já tinha escrito salmos. E um dia ele foi lá, pegou a mulher do cara e mandou matar o cara. O mesmo Davi fez isso aí. E quando o juízo veio sobre a casa dele, quando ele viu, ele fez essa oração, ele escreveu esse salmo: sonda-me, Senhor, e conhece, prova-me os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Então é possível que dentro de nós haja algo que nós nem sabemos. Então é necessária a provação, é necessário sermos provados para que isso seja, para que haja cura, para que isso às vezes seja confessado, venha para fora, se manifeste, enfim. Então, se dentro desses 3 temas que eu explanei aqui, se você identificou que o que você está vivendo de ruim é consequência das suas atitudes, ou se você identificou que talvez seja o castigo de Deus, seja Deus que está trazendo juízo sobre a sua vida, ou mesmo se você está passando por uma provação e você crê que Jesus pode te trazer conforto, você crê que Jesus pode te trazer alívio, você crê que é no Senhor que está a solução, e que você não veio hoje aqui por acaso, mas sim você veio aqui para receber algo do Senhor, do Todo-Poderoso. Ou se talvez você até hoje viveu sem Deus, e você vai decidir a partir de hoje entregar a sua vida para Jesus. Enquanto os irmãos vão cantando, venham aqui na frente, a gente vai estar orando.
O Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. O Senhor é poderoso para mudar situações e circunstâncias. Quem já está na igreja há mais tempo, muitas vezes já viu isso. Viu coisas grandes e tem testemunho. Às vezes a gente fica conversando entre os irmãos. Diversas pessoas contam. A gente fica às vezes horas, tarde da noite, contando os testemunhos daquilo que Deus já fez. Maravilhas que o Senhor já fez. Pode vir, irmãos. Quem quer receber uma oração, pode chegar aqui.